Agradecemos de coração por estar assistindo a mais uma mensagem da série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Você já parou para pensar no poder do acolhimento? Neste versículo, somos claramente chamados a fazer o bem a todos, com um carinho especial para aqueles da família da fé. Nesta nova série, queremos convidar você a refletir conosco sobre o amor de Cristo e a importância de cuidarmos uns dos outros. Antes de começar o vídeo, que tal ligar para um irmão ou um amigo, convidá-lo a assistir a esta mensagem e lembrar o quanto ele é importante para você e principalmente para Deus? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Hoje nós começamos uma nova série, Jesus Transforma. E nós estamos dentro do mês de missões nacionais. E se você está conosco talvez pela primeira vez, é muito costume nosso como igrejas batistas sermos envolvidos na obra missionária. E essa é uma igreja batista e ela está muito envolvida com a obra missionária. E nós estamos, durante o ano, nós temos 3 grandes mobilizações de missões. Uma no mês de março, que nós cuidamos dos nossos missionários que estão fora do Brasil. No mês de junho, nós cuidamos dos missionários da nossa região. E no mês de setembro, outubro, e a gente acabou estendendo novembro e dezembro, por essa nossa relação aqui na igreja com missões nacionais, é a nossa campanha de missões nacionais. Evangelho de João, capítulo 4. Jesus transforma. Hoje nós começamos uma nova série. E durante os próximos 4 domingos, nós vamos falar de histórias bíblicas de homens e mulheres que viveram uma transformação em Jesus. Toda pessoa, e esta semana, o corte que os meninos fizeram da semana passada sobre Paulo, falava sobre isso. É impossível um homem e uma mulher que se encontre com Jesus e continue da mesma maneira. Ou não se encontrou com Jesus, ou de fato a vida transformou. É impossível alguém que tenha experimentado a Jesus, e a gente vive numa época em que muito se tem crescido o movimento evangélico no Brasil, e se cresceu muito o número de pessoas que professam uma fé dita evangélica. Mas essa relação de número de evangélicos e vidas transformadas, parece que isso não bate. Porque se de fato nós tivéssemos 30% da população brasileira de pessoas que seguissem a Jesus, meus irmãos, essa nação seria diferente. Essa nação seria uma nação onde muitas coisas que nós enxergamos, nós não enxergaríamos. Então, simplesmente dizer, eu sirvo a Jesus, nós até podemos falar que o servimos, e às vezes nós estamos na multidão, mas quem segue a Jesus como discípulo de Jesus, é impossível segui-lo e continuar da mesma maneira, porque quem se encontra com Jesus vai ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. E não haveria história melhor para começarmos do que a história do Evangelho de João, capítulo 4, a história da mulher de Samaria. E a história de uma mulher que mudou e teve a sua vida transformada pelo poder de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, conferisse nas Escrituras, se aquilo que o pastor está pregando está aí. Vamos ser bereanos, e o texto começa assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido a dizer que ele batizava, e que ele fazia discípulos mais do que João, embora Jesus mesmo não batizasse os seus discípulos, e sim os seus discípulos que batizavam. Assim, ele deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Para nós parece apenas uma frase. Para nós parece apenas uma expressão. Deixou a Judeia e foi para a Galileia. Irmãos, esta expressão aqui, ela é tão profunda no contexto cultural em que Jesus estava, porque deixar a Judeia e ir para a Galileia, e no caminho ter que passar por Samaria, é de fato algo que tem que chamar a nossa atenção. Por quê? Porque os judeus daquela época não aceitavam os samaritanos.
Não era comum para um judeu se relacionar com um samaritano. Para os judeus, os samaritanos eram de fato pessoas impuras. A gente brinca, mas João, você torce para que time mesmo? São Paulo, João. É, duro, João, não é fácil não. Flamenguista e vascaíno, pastor Rod, você é vascaíno, né? Flamenguista e vascaíno, Jeto, você que é um, assim, se fala com facilidade assim quando está acirrado. É difícil, né? Se esse estado acirrado que os times de futebol ocasionam, lá em casa mesmo eu estou vivendo uma opressão danada de uns corintianos. Não está fácil não, irmão Marquinhos. 3 corintianos numa casa contra um atleticano. É uma opressão grande. Imagina se futebol traz essa diferença entre nós. Imagine um contexto cultural que historicamente eles não se falavam. E o texto diz que Jesus agora sai da Judeia e ele vai para Galileia, mas inevitavelmente ele passa por Samaria. E ao passar por Samaria, diz o texto bíblico que no caminho ele chega num povoado chamado Sicar. E naquele povoado, meus irmãos, Jesus estava cansado, Jesus estava com sede. Porque há uma premissa, há um ponto na teologia extraordinário que nos ensina que Jesus era totalmente homem, totalmente Deus. E aqui ele nos mostra a sua totalidade como ser humano, porque ele estava com sede. Ele estava cansado. Imagina se esses dias que estão tão quentes, a gente passa uma manhã no sol. Imagina Jesus caminhando uma manhã inteira, que era próximo do meio-dia, e ele chega perto do poço de Sicar. E ali, irmãos, aquela região, diz o texto, que aquele campo é o campo que Jacó tinha dado para José. E naquele poço, meus irmãos, ali estava Jesus cansado depois dessa longa caminhada, e ele senta junto ao poço, era perto do meio-dia, e de repente, pouco depois, uma mulher samaritana chega para tirar água. E nós conhecemos o texto. E por que essa mulher foi perto do meio-dia? Por causa do seu histórico de vida, por causa da sua história de vida, ela escolheu aquele horário, porque era costume as pessoas pegarem a água pela manhã. Era mais fresco, era mais fácil ir carregando a água. Agora, meio-dia, ninguém no sol a pino iria buscar água. Isso nos faz lembrar a terra da irmã Esther, lá no Nordeste, lá em Mombaça. Quando dá meio-dia, fecha tudo. Tem umas cidades do interior do Nordeste que é assim, o calor está tão grande, né? Acho que a terra da irmã Lourença também é do mesmo jeito lá no Tocantins. Quando dá meio-dia, fecha tudo. Sabe por quê, irmão Carlos? É tão quente que a pessoa vai para casa assim, a gente volta umas 3 da tarde, vai almoçar, dá aquela descansada, aí quando vai dando 3 horas eu começo abrindo de novo. A cidade parece uma cidade deserta. Assim era o poço. Esse poço, por volta de meio-dia, não tinha ninguém. E por que a mulher de Samaria escolheu esse horário? Porque era alguém que já estava acostumada por muitas vezes ser julgada pelo seu passado de vida, ser julgada pela sua história. Então o melhor horário para ela ir, sabe qual era? É quando ela não precisasse trocar nenhum olhar com ninguém. Era quando ela poderia ir naquele poço, matar a sua necessidade, buscar a água e não precisar se deparar com ninguém. Então, meus irmãos, ela vai até aquele poço e então ela encontra com Jesus. E Jesus manifesta para ela a sua sede. E aí ela fica impactada, que ela diz: como pode você ser judeu falar comigo, uma samaritana? Como pode você falar comigo? Por quê? Porque não era comum. Ainda mais não era apenas falar com o samaritano. Era um homem se dirigir a uma mulher em contexto público. Jesus quebra todos os paradigmas culturais. Porque ele é assim, ele é supracultural, ele está acima da cultura. O amor de Deus está além da cultura e ele se manifesta para alcançar pessoas. E naquela conversa então, Jesus surpreende aquela mulher e Jesus fala sobre algo muito interessante. Ele pede ela o que te beber. E aí então, ele fala para ela sobre a água viva, a água da vida. E ela vira para ele e diz assim: olha, você está me falando de uma água da vida, só que você não tem nem pote, não tem corda para tirar do poço. E você está me falando de uma água que transforma a vida.
E aí Jesus vai dizer para ela: ah, se você soubesse do que eu estou lhe dizendo. Ah, se você soubesse do que eu estou compartilhando com você. E aí Jesus vira para ela e diz: olha, aquele que beber desta água nunca mais voltará a ter sede. E aí ela vira para Jesus e diz: me dá desta água, Senhor, porque eu não preciso voltar mais aqui no poço. Eu fico imaginando que essa mulher, quando ela pede para essa água que ela gostaria de ter para ela não mais ter sede, não era apenas para acabar com a sede, mas para ela não precisar se deparar mais com as pessoas. Ela ainda é clara em dizer: para eu não mais voltar aqui no poço. Sabe por quê? Porque no poço deveria doer muito para ela. Os olhares, as acusações, quantas coisas ela não teve que enfrentar. E aí então o Senhor Jesus diz a ela: vá buscar o teu marido. E essa palavra foi como uma faca no seu coração, porque ela responde: eu não tenho marido. E Jesus, como profeta, diz: olha, verso de número 17: em verdade você não tem marido, você teve 5 maridos e não é casada com o homem que você vive agora. Certamente você disse a verdade. E ela vira então e diz: o Senhor é profeta. O Senhor acabou de falar tudo aquilo que tem sido a minha vida. E aí então ele vira para aquela mulher de maneira tão especial e responde. E aquela mulher então manifesta sua crise de fé diante de Jesus. Ela diz: Senhor, nós aprendemos que nós deveríamos adorar no Monte Gerizim, mas vocês estão falando que a gente deve adorar em Jerusalém. E aí Jesus então mostra a ela que não é no Monte Gerizim, não é em Jerusalém, mas iria chegar um tempo que o Senhor está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração é muito mais do que lugar. Adoração é muito mais do que onde nós estamos. Adoração é o nosso coração na presença do Senhor. E então o texto segue, ela é impactada com esta verdade. E ela diz: o Senhor é o Messias. E ela reconhece em Jesus como o Messias. E ela diz: eu sei que tu és o Messias, aquele que é o Cristo. E quando vier, o Senhor nos explicará tudo. E poucas vezes Jesus aceitou reconhecer isso. Ele não reconheceu isso diante dos seus discípulos. Quantas vezes ele dizia: olha... Mas agora ele vira para aquela mulher e ele se apresenta como Messias. Ele diz: sou eu o que falo com você. Os discípulos chegam, ficam surpresos com aquele diálogo. Enquanto os discípulos estão surpresos com aquele diálogo, aquela mulher está impactada com a conversa, porque ela deixa tudo, vai correndo até a vila e chama o povo. Eu fico imaginando quando ela chegou lá. Sabe por quê? Alguém com o histórico de vida desta mulher, é muito provável que ela não tinha muitas amizades. É muito provável que ela vivia em solidão. É muito provável que ela por muitas vezes deve ter se escondido das pessoas, tanto indo ao poço ao meio-dia. Mas ela chega com uma convicção tal, e ela começa a anunciar e falar acerca de Jesus, e ela começa a falar acerca do Messias, porque o seu coração foi transformado pelo poder de Deus. E diz o texto a partir do verso 39, que muitos samaritanos ouviram ela e foram para ver o Messias, e ali então eles se encontram com Jesus, e o Senhor prega, e o Senhor semeia a verdade do Evangelho, e o texto vai dizer que muitos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Aquela mulher passou por uma transformação tal, uma experiência tal com Jesus, que ela chega e convence muitas pessoas da sua localidade a irem até Jesus. E elas reconhecem a Jesus como Messias. E quando isso acontece, há um testemunho lindíssimo. Porque alguns disseram o seguinte: agora cremos, não por causa daquilo que você nos contou, mas agora nós cremos
Porque nós estamos nós mesmos vendo e ouvindo, e sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Aleluia! Aquela mulher foi impactada, a sua vida foi transformada, ela passou por um processo de transformação, ela conheceu a Cristo, e ela sai correndo, ela anuncia a sua cidade, e ela traz pessoas que agora vão reconhecer a Jesus como o Messias. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a história desta mulher, quando nós olhamos, irmã Shirley, para a história da mulher de Samaria, que Jesus a transformou, quais as lições que nós podemos pegar para nós hoje? Quando nós olhamos para essa história de transformação, o que o Senhor fala conosco? De que maneira Ele transformou a vida dessa mulher, Christian? A primeira transformação que ela passa, sabe qual é? Foi a transformação espiritual. Por quê? Porque ela estava confusa acerca da sua fé. Não era apenas acerca da sua vida, mas a mulher samaritana, meus irmãos, ela tinha um conhecimento limitado e confuso acerca de Deus. Porque ela estava em dúvida: aonde eu irei adorar? Aonde eu irei buscar? Isso mostra que ela tinha uma predisposição em adorar, uma predisposição em buscar, mas ela não sabia o que fazer. E então, diante do Senhor, na sua identidade espiritual, o Senhor vai à sua vida, fala ao seu coração, e a primeira transformação que ocorre é uma transformação espiritual, porque toda aquela dúvida agora, ela é sanada pelo Senhor Jesus. Olha, não é em Jerusalém, não é em Jerusalém, nem tampouco no monte em que você aprendeu toda a sua vida, não é no Gerizim. Sabe por quê? Porque o Senhor está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é no lugar, não é no templo que é feito por mãos de homens, não é na placa da nossa denominação, não é naquilo que a gente acredita ser, é em Jesus. Em Jesus, tudo é por Ele e para Ele, para a pessoa do Senhor Jesus. Quando eu vejo essa história, meus irmãos, quando nós notamos, Jesus ofereceu água viva para ela. Ela não entendeu o significado espiritual de tudo isso. Ela achava que Jesus estava falando de uma água, quase que uma água física e uma água mágica. Mas ela entendeu no decorrer das conversas a profundidade disso, e o Espírito Santo falou ao seu coração. Antes ela tinha uma fé superficial, agora ela conhece a Jesus como Messias, como Senhor, e reconhece Ele como o Senhor da sua vida. Meus irmãos, a gente vive numa geração onde a fé tem estado extremamente superficial. As pessoas acreditam em tudo e ao mesmo tempo não acreditam em nada. As pessoas estão buscando tudo e ao mesmo tempo não têm compromisso com muito pouco ou quase nada. E assim como aquela mulher samaritana, muitas pessoas hoje têm uma compreensão superficial e distorcida acerca de Deus. Há um livro muito interessante da história do L.M. Bracher, vale a pena ler a sua biografia. E ele fez uma viagem. L.M. Bracher foi o diretor de missões nacionais, ele assumiu a junta em 1926. E ele ficou até dezembro de 53, quando ele faleceu. Esse homem foi um visionário, ele foi revolucionário na sua vida. E uma das suas viagens que mudou a sua história, ele saiu aqui de Anápolis e foi no lombo de um animal, cortando o norte de Goiás, chegou a Porto Nacional, aquela região ali toda do Tocantins. Depois ele sobe, ele vai chegar lá no Pará, e lá em cima ele pega um vapor para descer novamente para o Rio de Janeiro. Tudo isso por amor à obra missionária. Mas quando ele estava na região de Natividade, isso está lá no livro, ele ouviu falar sobre o testemunho de uma irmã em Cristo, chamada Dona Genoveva. Interessante demais. Ele ouve falar sobre ela, pastor Jonatas, e ouve falar que ela era uma crente. Porque imagina isso, na década de 30, não era tão fácil achar um hotel para ficar. Então ia se procurando casas, conhecendo os crentes, permanecia na casa dos crentes, dormia no meio do mato. E ele foi acompanhado de uma pessoa que trabalhava para um irmão da primeira igreja batista de Anápolis. Os dois, para ele não ir sozinho, ele conhecia bem a estrada,
vão em cima do monte, do lombo do animal e parte. E ele ouve falar sobre a Genoveva. E ele então busca conhecê-la e ele vai até a sua casa. E ele começa a ouvir a sua história de conversão. E quem era a nossa irmã Genoveva? A nossa irmã Genoveva, ela tinha sido uma católica muito praticante. Aquela mulher cresceu e ali em Porto Nacional, na época, era a sede do bispado do norte goiano. E a Genoveva, ela tinha um talento que Deus tinha dado para ela. Qual era o talento? Ela reformava as imagens da paróquia. Então, quando ia ter uma festa do padroeiro, eles levavam a imagem do padroeiro e ela pintava, restaurava aquela imagem de maneira muito especial, para que quando chegasse a festa do padroeiro, irmão Eduardo, a imagem tivesse bonita. Mas ela tinha um sonho, ela tinha muito desejo de reformar a imagem do Cristo morto, que era a imagem principal. Até que um dia ela foi convidada para reformar a imagem principal. E na hora que ela estava lá mexendo na imagem, ela viu uma coisa. Aquela imagem estava toda corroída por rato. Rato tinha comido gesso e tinha estragado a imagem inteira. E na hora que ela viu aquilo, o Espírito Santo de Deus falou com ela assim: como você acredita num Deus que o rato rói? Como você acredita num Deus que o rato rói? Naquela experiência da Genoveva com o Espírito Santo de Deus, ela reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que só Ele deveria ser adorado. Por muito tempo a mente e o coração daquela mulher, ela estava com a sua mente adorando a outras coisas e não somente a Jesus. Ela estava como a mulher samaritana, ela estava num momento de uma confusão de entendimento, como um dia eu tive uma confusão de entendimento acerca de Deus, como você, muitos dos irmãos que estão aqui já tiveram uma confusão acerca do entendimento acerca de Deus. Querem servir a Jesus, mas querem servir a outros deuses. Querem oferecer adoração no Gerizim, mas também querem ir lá em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus está dizendo que só a Ele nós devemos adorar. Ele é o único motivo da nossa adoração. O seu nome é Jesus. Por quê? Porque foi Ele que deu a sua vida na cruz por nós. Foi Ele que pagou pelos nossos pecados. E foi Ele que ao terceiro dia venceu a morte e ressuscitou. E nessa noite está aqui entre nós. A primeira transformação que Jesus quer fazer na nossa vida não é na nossa carteira, não é na nossa vida financeira, não é na nossa saúde, né? Não. A primeira transformação que Ele quer fazer na nossa vida é no nosso coração. Por quê? Porque nós, os seres humanos, estamos afastados de Deus por causa do pecado. É isso que Ele mostrou para ela. Essa foi a primeira transformação. E a segunda transformação foi pessoal. A primeira foi espiritual, agora a segunda, ela foi uma transformação pessoal. Ela passa da vergonha para a libertação. Qual era a sua vergonha? Uma mulher que tinha um passado em que todos a julgavam, uma mulher que marcava pela vergonha, uma história de múltiplos relacionamentos fracassados, 5 maridos, nenhum era o seu. Ela passou a ser isolada da sociedade. E é incrível, irmãos, como a gente faz isso. Porque a gente, como ser humano, tem uma característica muito ruim, que a gente precisa pedir para Jesus mudar ela todo dia. A gente é mal quanto o outro, mas a gente sempre se acha superior. Já notou? A gente sempre gosta de apontar o dedão e a gente esquece que tem 5 apontando para a gente. A gente gosta de fazer isso, principalmente quem vem de uma cosmovisão de vergonha e honra. Aquela pessoa que assim gosta da honra, princípio da honra. E aí ele paga as contas em dias, ele é uma pessoa certa. Aí ele acha que por fazer tudo certo, ele se acha melhor do que o outro, que por alguma razão não deu conta de pagar o boleto aquela semana. Estou aqui dando um exemplo simples, mas a verdade é que muitas vezes na vida nós somos muito bons para afundar e criticar o outro, mas nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Imagine essa mulher, quantas acusações ela não tinha ouvido. Imagine esta mulher, quanto dedo
ela não viu sobre ela. Imagina quanta piadinha. E eu ainda falei isso aqui hoje na primeira celebração. Quantos olhares. E aí eu vou te dizer uma coisa. Tome muito cuidado como você olha alguém, porque a maneira como você olha alguém, você pode transmitir um julgamento terrível sobre a vida dessa pessoa. A maneira como você simplesmente olha. Irmãos, tem olhares que era melhor a gente falar logo. Por isso que a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, as nossas mãos precisam ser santificados a Jesus. Quantas vezes essa mulher não teve olhares que veio sobre ela? Mas meus irmãos, até que um dia ela pôde ter um confronto de amor com Jesus, e Jesus curou a sua vida. Sabe por que Jesus curou a sua vida? Porque a graça de Deus, João, ela não é uma graça que atende apenas no presente e no futuro, não. A graça de Deus, ela nos contempla também para o nosso passado. Ainda que o nosso passado seja o pior passado que aconteça, ainda que a nossa história seja a pior história de vida, a graça de Jesus não é apenas daqui para frente. A graça de Jesus, ela alcança toda a nossa história, e quando alcança toda a nossa história, o Senhor Jesus nos lança os nossos pecados ao mar do esquecimento. Quantos de nós não temos que todos os dias, Satanás é que é mestre para pegar o passado e jogar na nossa cara? Ele é que é o acusador. Jesus não acusa ninguém. Jesus não veio para acusar ninguém. Jesus veio para libertar e salvar e nos perdoar de todo pecado. Mas Satanás todo dia ele levanta, joga teu passado na tua cara, joga o teu passado diante de você. Mas eu preciso te dizer uma coisa nesta noite: a graça de Jesus, ela se estende à sua história, do seu passado, no seu presente, no seu futuro. A graça é abundante para sempre, meu irmão. Oh, aleluia. Ah, mas fulano fez isso lá atrás. Se Jesus perdoa ele, quem é eu e você para botar o dedo? Quem somos nós, meus irmãos? É por isso que Jesus disse que nós devemos amar como ele amou. Essa mulher aqui, ela foi amada por Jesus. Ela tinha um passado que talvez a gente até acha que é melhor do que o dela. Mas uma das coisas mais lindas nas Escrituras é que não tem pecadinho e pecadão. Tudo aquilo que nós desonramos a Deus, indiferente do que seja, claro, tem consequências diferentes do pecado, mas o erro que nos afasta de Deus é o mesmo. Mas essa mulher, a graça alcançou o seu passado, o seu presente e a sua história, e ela recebeu a cura e restauração. Ela foi liberta. Sabe de quê? Da opinião dos outros. Eu preciso repetir isso. Ela foi liberta da opinião dos outros. Tem muita gente que não está vivendo por causa da opinião do outro. Guarda isso. Você não pode reger a sua vida por causa da opinião do outro. Você não pode reger a sua história pelo que o outro pensa. E vou mais, nem pelo que você pensa. Porque o nosso coração é tão enganoso que muitas vezes a gente diz assim: eu não presto para mais nada, minha vida acabou. Eu preciso dizer uma coisa: a sua vida precisa ser regida pelo amor de Jesus. Não é por quem está falando, pelo que o outro acha, é porque Jesus acha. E sabe o que Jesus acha de você? Você lembra do versículo mais lindo da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. Jesus te ama, meu irmão. Estão levantando o dedo contra você? Só abençoa a vida deles. Enche a cabeça dele de brasa. Eu tenho aprendido isso. Ah, pastor, está falando mal do seu meu irmão, vou orar por ele. A melhor coisa que eu posso fazer. Eu oro pela vida dele, eu abençoo ele em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o que define a minha vida não é o que o outro diz para mim. O que define a minha vida é o que Jesus disse para mim. E ele me disse que ele me ama, mesmo com as minhas tranqueiras, com as minhas falhas. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu tenho um pai, e esse pai me ama, e esse pai cuida de mim. Esse pai, no dia em que eu voltei para casa, ele fez aquilo que ninguém imaginava. Ele saiu correndo e me abraçou, porque ele é um Deus bondoso. Ele é o pai bondoso lá da parábola de Lucas 15. É
esse pai que abraçou esta mulher. Transformação espiritual, e para a gente terminar, transformação pessoal. E qual foi a última transformação? A transformação de propósito de vida, a transformação de missão. Jesus fez uma transformação tão grande, que aquela mulher que era calada, que aquela mulher que era envergonhada, que aquela mulher que falava pouco, aquela mulher que andava escondida, aquela mulher, ela sai, meus irmãos, aquela que era marginalizada, ela vai na vila e ela conta para todo mundo quem é Jesus. Ela conta o que aconteceu com ela e ela começa a compartilhar a história e ela começa a falar do que Deus tinha feito. Sabe por quê? Porque quando Jesus mexe na nossa vida, a gente não aguenta ficar calado, a gente começa a contar para as pessoas e a gente começa a anunciar o que Jesus fez na nossa história. Irmãos, hoje pela manhã nós estávamos no sepultamento da irmã Fátima. Era um misto de tristeza no nosso coração, como está ainda, mas era também um testemunho de vida, porque ali naquela capela, naquele culto, naquela manhã, tinha muita gente testemunhando da vida da irmã Fátima e como ela foi instrumento de Deus para levar pessoas a Jesus. Uma mulher simples, lá de Manga, Minas Gerais, que com o irmão Joaquim um dia foi lá para Braslândia e começaram ali com a vida simples, 5 meninos, mas aquela mulher fazia questão de toda quinta-feira, ela ia de casa em casa das mulheres e ela discipulava mulheres, ela era encorajadora, tinha uma mulher desanimada, ela encorajava, tinha uma que era não crente, ela evangelizava, e aquela mulher construiu uma vida e um testemunho e um legado, que ela ali naquela manhã de hoje, nós estávamos ali e nós vimos dezenas de pessoas que tiveram uma vida transformada pelo testemunho daquela irmã. Vida com propósito. O Senhor Jesus deu missão, transformou a vida daquela mulher e deu a ela um novo propósito. E ela sai, e ela testemunha, ela conta a sua história. Sabe por quê? Porque quando Jesus muda a nossa vida, Ele quer fazer da gente um agente de transformação. Ele quer lá onde Ele te colocou no seu trabalho, Ele quer usar, irmã Fernanda, a senhora ali, para quem entrar naquele restaurante saber que Jesus transforma. Ele quer usar, Raíssa, quem sentar lá no seu consultório, que você for consultar, Ele vai usar as suas mãos para você anunciar aquelas pessoas que Jesus transforma. Irmão Marcos, quando o irmão sair ali cuidando de um pet de alguém, é muito mais do que isso. Deus te colocou dentro daquela casa para você anunciar ela que Jesus transforma. É assim, Henrique, que Ele faz com a gente. É assim, irmã Edna, que Ele quer fazer com a gente. É assim que Ele quer usar a nossa vida, Tião. Você está achando, Tião, que aquele monte de aluno que Ele te deu lá na academia foi só porque você ganhou um monte de aluno? Foi não, Tião. Ele te colocou lá, sabe por quê? Porque Ele tem um propósito com você lá dentro. Porque Jesus, quando Ele transforma a nossa vida, Ele faz isso. Ele transforma para dar um propósito. Ele transforma para dar uma direção. Por isso que Ele disse para os discípulos o quê? Venham comigo e eu vos farei o quê? Pescadores de gente. Era claro, irmão Márcio. Irmão está achando que quando visita um médico, o irmão está representando a indústria farmacêutica? Também. Mas Deus te colocou ali dentro, não foi só para isso não. E Ele vai pegando cada um de nós, aonde Ele nos colocou, irmão bispo, na nossa singularidade, no nosso jeitinho, seja em casa, no comércio, aonde Ele nos colocou. Sabe para quê? Porque Ele tem uma missão na nossa vida. A mulher samaritana viveu 3 transformações. Uma transformação espiritual, uma transformação pessoal e uma transformação de propósito de vida, porque Jesus transforma.